Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um Speg Brasilcast. Sexta-feira 13, dia do grito, tudo junto, para turbinar o nosso fevereiro. Você que já está aí de férias, já deu grito, né? Sextou e já deu grito e vai gritar muito mais até o final do dia. Mas a gente tem que falar de reforma tributária, que é o tema de todas as conversas de boteco, de todas as conversas e reuniões e palestras, eventos, ninguém aguenta mais. E nem começou ainda, hein? Olha, tem muito chão pela frente, são 7 anos de projetos, 7 anos de muita discussão, muita loucura porque eu vou falar para vocês, tem cenário para tudo quanto é gosto. Cenário de confusão, cenário de desconfiança, até de má vontade, não sei. Tem de tudo para todos os gostos. Do nosso lado, a gente vai falar um pouco sobre essas novidades que o Lula, hoje não pode falar o Lular, né? Não é de presidente, não, tá? Não é de política, não. Por causa do lobisomem lá da Zona Leste de São Paulo, né? Então tem que ficar tranquilo. Doutor Carlos Eduardo, doutora Cassiane Becker, bom dia, obrigado pela presença. E nosso tema inicial é a bendita nota técnica 2016-001, aquela nota que ninguém entendeu e que saiu para todos os DFEs. Todos os DFEs estão lá. Ela tem dois aspectos importantes que você precisa saber. O primeiro deles é sobre a questão do ID de pagamento. A partir de agora, a partir da reforma tributária, o ID de pagamento ele é um item super importante no nosso cenário tributário. Inclusive, aí na sua empresa, você já está discutindo a questão do fluxo tributário financeiro, ou fluxo financeiro tributário, porque é isso que você vai ter que ter agora. Eu já falei aqui sobre a repercussão da, do artigo 53 da Lei Complementar, né? Você lembra disso? Não lembra? Nós estamos com 298 edições. Você acredita nisso? Tem um curso de reforma tributária gravado aí no LinkedIn. Mas o que que acontece? Hoje, quando o cenário, só para citar o exemplo do que vai acontecer no dia a dia, isso faz parte do nosso curso de reforma tributária. Você tem acesso a isso também no nosso Masterclass Reforma Tributária, na edição gravada. Você dá um pulo lá no portal Espere Brasil que você tem o link de acesso. Mas, ou tem aqui daqui a pouco o pessoal vai colocar o link para você também. Então vamos pegar o artigo 53, ele diz qual é a lógica, qual é a sequência que você vai apropriar os créditos. Porque você pode estar com o débito dentro de um período e um crédito disponível, só que você não vai poder tomar crédito porque ele tem uma hierarquia. Voltando lá em 1900 e nada, uma ordem de liquidez. Lembra disso quando você estudou esse assunto? Então, a reforma tributária trouxe essa novidade para a gente. Então, fique ligado nessa questão. Artigo 53, gente, pré-req para qualquer cenário, pré-req para estudar e analisar a reforma tributária no seu detalhe. Eu já falei aqui para vocês também, não vale, não custa relembrar que nós não teremos mais na reforma tributária aquela clássica história do fechamento contábil, sabe? O encerramento do exercício travou. Eu lembro que quando eu comecei com tratar esse tema, a gente tinha 10 D mais 10 D mais 10 gente. Quer dizer que no dia 10 o imposto já foi pago, você está fechando lá no dia 10. A gente pagava no terceiro dia útil. Aí até
voltar D mais 5, D mais 3, D zero nunca houve, tá? Então, agora não tem mais isso, porque você pode estar com o período encerrado, muito bem conciliado. Se você tiver um débito lá de 6 meses atrás, se esse débito tiver lançado no controle do fisco, ele vai pegar qualquer crédito que você tiver aí na frente e compensá-lo. Olha que coisa. Isso vai acontecer de forma drástica. Então, o que que acontece nesse cenário? Você tem, vou dar um exemplo que você vai ter assim. Imagina que você tem lá uma operação de comercial exportadora, que agora na reforma, se você não tiver OEA, você não vai poder operar. Tem essa história também. Um registro de OEA básico leva um ano. E aí o que acontece? Você teve lá uma operação para comercial exportadora em janeiro que não virou. Então você tem um prazo de 180 dias e depois mais 180. Imagina que esse prazo já foi, caducou, você não conseguiu exportar. E aí o imposto vence a partir da data da operação, lá atrás, com multa e juros, ok? Então é esse item que não está no seu planejamento agora, porque você está passando uma provisão para o financeiro de quanto você vai pagar, tentando, né? Porque você ainda não tem ferramenta para isso, porque você não cobrou seu fornecedor. Eu estou brincando com vocês, eu sei que não pediram. Olha, mais uma dica, tá? Tem empresa montando RFP, tem empresa fazendo evento, fornecedores fazendo evento do futuro. Que você quer no seu futuro, na operação fiscal, no seu planejamento? É isso que você precisa mapear. Como vai ser a operação no seu dia a dia? Você está no projeto piloto? Se não está, vai lá no nosso Masterclass, que a professora Gislaine dá o detalhe de como você tem que pensar o fluxo financeiro tributário para o Go Live, para o Day After. Então, de qualquer forma, é importante que você tenha no seu planejamento as ferramentas que eu vou precisar para a reforma. Algumas particularidades, né? Tem empresas que têm vários sistemas, porque comprou várias empresas e não unificou. Então, tem aspectos importantes. No nosso caso aqui, no nosso exemplo, a gente está falando da questão da nota técnica 2026, vê como o tema vai puxando as linhas e você vai ramificando. Então, mas dentro do modelo de 2026, 001, a nota técnica que fala do ID de pagamento, o fisco precisa ter essa comprovação para gerar o seu crédito, para tratar todos os cenários da apuração assistida. Ele fez ali um esboço das operações que não fazem parte do modelo padrão, que surgem, digamos, o pagamento primeiro, depois da operação, ou a operação depois, tem vários cenários. E até coloquei um comentário na semana passada, que teve um colega nosso que comentou que eu não falei de propósito, né, porque a gente estava com a agenda curta. Você, o Fisco está desenvolvendo o painel de integração do e-commerce. Porque quando você faz compra hoje, o que que acontece? Você fez o pedido, colocou os dados do cartão, o intermediador lá efetua a checagem, confirma o pagamento. Aí a plataforma, ela comunica ao seller, olha, tem uma compra desse produto XYZ, beleza? Neste ponto, ela vai emitir a nota ou não. Vai saber, né? Como é que se controla isso? Não se controla. O fisco tem reclamado que isso depende muito. E aí ele vai entregar. Bom, vamos parar nesse processo. Quando a pessoa vai emitir a nota, no modelo e-commerce, vai ter que sincronizar o ID de pagamento com esse código, o código de autorização da nota. O fisco quer os dois. Hoje, tem uma empresa que faz isso. E é case do fisco, inclusive. A hora que ela faz o repasse para o seller, ela exige
o código de autorização da nota, senão ela não passa. Porque ela é solidária. Mesmo antes da Lei Complementar 227/0, barra 26 e a 214, estados de São Paulo, Bahia, Mato Grosso do Sul já tinham pioneiramente previsto, e Rio de Janeiro, a responsabilidade solidária do marketplace. Eles só confirmaram isso na legislação. Então, e diante de um cenário desse, essa plataforma específica exige do seller o código de autorização da nota. Os demais não fazem. A grande maioria, os 99,99% não fazem. Estão nem aí para a coisa. Então, diante deste cenário, além de ter colocado na legislação a responsabilidade solidária, vai ter a plataforma de sincronização do ID de pagamento com a autorização da nota, e isso terá que ser enviado para o fisco. Ok? Show de bola, né? Está em desenvolvimento, tá? Mas eu ainda tenho esse cenário, informando a chave do documento ao prestador de serviço de pagamento no início da transação financeira, registrando os dados da transação financeira diretamente no DFE, seja por campos, ou documento fiscal, ou emissão própria vinculação. É, Aí tem mais. Lógico que emissão de boleto da geração de documento fiscal. O boleto tem um detalhe importante. O fisco tem mudado vertiginosamente a ideia em relação ao boleto. Inicialmente, o boleto não é um documento fiscal oficial, tá? Não serve para registro fiscal. Para isso, foi desenvolvida a duplicata escritural, que o fisco prefere chamar de duplicata digital. Inclusive, esse mês de março, agora, dias 17 e 18, tem reunião do ENCAT, a 81ª ou nona, nem lembro, primeira reunião do ENCAT, onde eles vão tratar da duplicata digital como próximos passos para a obrigatoriedade, porque ela está toda integrada, tem todo o lastro, né? A placa fatia dá o lastro para o banco e para as empresas que operam com calção, factoring. Então, por isso que ela foi criada nesse padrão de integração. Os juros ficam menor, porque o risco é menor, inclusive. É, mas eu não vou ter o boleto? Calma. Não, calma. Aos poucos a gente vai absorvendo essas novidades. O boleto, inclusive, desde o ano passado, em janeiro do ano passado, foi transformar, tem um modelo novo, que é o boleto dinâmico. O boleto dinâmico, você pode mudar todo mundo na história ali. Ele pode ser negociado. Olha o que eles fizeram, né? E por que que foi feito isso? Para dar ao boleto o mesmo poder das operações com cartão de crédito. Porque no cartão de crédito, as grandes marcas, os grandes varejistas, eles fazem uma operação chamada FDIC. Eles juntam lá 600 milhões de dólares e negociam no mercado, no mercado financeiro. E com a análise de risco, né, porque tem que estar tudo lastreado, eles pedem todos os documentos fiscais, é um projeto já antigo. E vai poder fazer isso com o boleto dinâmico. Bom, e aí tem aqui também as notas técnicas, também exemplos práticos, né, de emissão de FE seguida da geração do Pix dinâmico sem a chave do documento, pagamento realizado com erro na informação da chave, enfim. Eles já estão se antecipando e colocando cenários possíveis nas operações que podem ocorrer com o split payment. Então, o recado é esse. Essa nota técnica 2026-001, ela vai entrar o ano que vem. O papel dessa nota é só representar ou apresentar para vocês, para o mercado, para o público em geral, como que se darão essas operações com esses DFEs. Surpreendeu muito a gente também que participa das discussões com o fisco, porque nunca haviam falado em CTE. Eu quero ver como é que vai ser o CTE, um subcontratado, fazer um PIX, uma operação de split com um subcontratado. Mas, enfim, deixa quieto.
Vamos esperar. Ao tempo dai o seu cuidado, como dizia Mateus. Tá? Então, fique tranquilo, vai ter depois a evolução tecnológica, ou seja, eles vão informar tecnicamente todos esses detalhes. Então, é uma que você deixa assim, é como foi apenas um aviso: olha, teremos essas operações. Perfeito? Outra informação que eu quero dar para vocês, essa é grave. Final de 2025, dezembro. Estado de São Paulo, a Cefaz autuou uma pá de empresas, pá é um termo tecnológico do vernáculo, um monte de empresas, porque o item da nota estava numa sequência e o item na escrituração fiscal estava noutra sequência. Oh, mas autuou só por causa disso, só por causa disso. Isso não é novo, tá? Isso aí é de 2022, 2021, 22. Manaus, ou Amazonas, foi o primeiro estado a colocar isso. Ele, inclusive, bloqueou inscrições lá da Zona Franca porque estavam com esse problema, porque atrapalha a auditoria cruzada que eles fazem com o robô, né? O auditor eletrônico deles. E aí, enquanto as empresas não customizaram o tema, elas ficaram com problemas lá na Zona Franca. Aí São Paulo, de repente, do nada, surgiu com essa fiscalização e a autuação imediata. Autuou, inclusive, empresas com nota a mais, tá? Chequei mais de uma empresa, duas empresas foram autuadas. Em relação à autuação, 100% do débito. Mas, lógico, que se você for falar com o advogado da sua empresa ou terceiros, ele vai falar, não, isso é defensável, eu derrubo esse auto. Ok, derruba. Qual é a política que a empresa vai adotar? Vai deixar autuar? Ah, não, vamos antecipar isso, resolver esse problema. Não quero autuação aqui atrapalhando minha nota lá nos conformes. Tem esse problema também, né? Então, reprocessar 2023, 24 e 25, corrigir um problema. Tem RP que a hora que ele escritura, quando você leva essa informação para a solução fiscal e escritura, ou vai direto para a escrituração, ele coloca item 10, item 20 e item 30. Isso para o fisco não serve. E item 10, 20 e 30 não é item 1, que é número, né? Zero, menos zero é número. Tem valor. Então, tem que corrigir isso. Ah, não vou corrigir, vai ser autuado. Autuado, derruba o auto, sem problema, mas a nota vai ficar bagunçada lá nos conformes, se isso é um pré-req para o seu fornecedor, para o seu cliente, melhor dizendo, se você sendo fornecedor. Então, tem alguns aspectos aí para serem considerados. Se precisar de alguém para reprocessar isso via robô, me fala que a gente tem software houses que fazem isso bem com experiência e com case de reprocessamento para vocês, tá bom? O outro assunto, está em 19, dá tempo ainda. A gente, um item que é importante para você se atentar é a questão do C-Class. C-Class é simplesmente o IVA com o direito fiscal, né? O CST mais o direito fiscal. Aí, se você está falando do CRP, eu estou próximo dele, então você está sabendo o que eu estou falando. Mas é toda a legislação no CST, porque o fisco não quer ter mais dor de cabeça. Se você vai fazer uma operação tributada na incidência, isenção, você vai ter que passar o CST e o dispositivo legal, que prevê aquela operação. Mas tem algumas novidades que eu estou abrindo aqui para, vamos ver se eu consigo publicar, mostrar para vocês. Opa, aqui, eu estou meio lento, essa máquina aqui não está boa, viu? Vamos entrar no documento aqui. Está aqui a tabela, né? Essa você conhece muito bem, é a nossa tabelinha de CST, tributação integral, tributação com alíquotas uniformes. Com alíquotas uniformes, você sabe o que é isso? Que as alíquotas são iguais. Mas
a pergunta que você pode fazer, não é tudo igual na tributação do IVA? Então, gente, nem tudo é igual. A gente está com uma pendência lá com o fisco, que ele precisa incluir aqui, que é quando a CBS não é tributada e o IBS é tributado. Isso existe. Estamos aguardando. Eu não vou falar, né? Porque tem gente que adora gerar polêmica e vai falar assim, não, isso não existe. Então deixa falar, mas tem sim, tá? É, Aí vamos lá. Alíquota reduzida, alíquota fixa, redução de base de cálculo, alíquota fixa proporcional, isenção, tudo isso a gente já viu, né? Está na legislação. Imunidade e não incidência, diferimento, diferimento com redução de alíquota, suspensão, tributação monofásica, transferência de crédito, ajuste de IBS na Zona Franca. Olha só, ajuste de IBS na Zona Franca. Pô, mas só o IBS? Acabei de te falar agora. Acabei de te falar que você pode ter alíquotas uniformes e alíquotas não uniformes. Está aqui, ó. Ajuste de IBS também só na Zona Franca. A Zona Franca tem muitas particularidades, né? Tem empresa que tem a matriz na Zona Franca e filial fora da Zona Franca. Olha que horror, gente. Imagina isso, o fisco está desesperado. Aí você tem o outro que é ajustes em geral, esse a gente conhece, né? O 811. E olha só, o 820, gente, eu destaquei aqui, o fisco também destacou, porque é novidade. Tributação em documento específico. Olha só. Tributação em documento específico. Você não está curioso em saber o que é tributação em documento específico? E depois, exclusão de base de cálculo. Será que vai ter mais algum? Eu sou capaz de apostar com você que vai ter, mas deixa quieto. Vamos esperar. É que a gente não pode apostar eu ganhar e você não vai pagar o almoço, né? Eu aposto sempre almoço. Adoro, adoro comida, adoro pratos novos que às vezes eu faço em casa, tá? Olha só. Lembra do 820? O que é o 820? Tributação em documento específico. Aí você olha aqui, você fala, deixa eu ver, tributação com alíquotas uniformes. Se você fala, eu quero saber que legislação que é essa, você vai lá no Seclas. Está aqui o Seclas, olha só. Tributação, vamos lá de novo, em documento específico. Novidade, né? Tributação em documento específico, 820.001. O primeiro item que eles colocaram, documento com informações de fornecimento de serviços de plano de assistência à saúde. Olha só que legal. Ele dá o artigo para você decorar. Quem vai decorar tem uma tabela, porque eu vou decorar, eu gosto de decorar, tá? Desculpa. Artigo 234, ele prossegue no 235. Vamos ver o segundo? Documento e informações de serviços de plano de assistência funerária. O 3, esse aí eu não quero saber, ainda mais numa sexta-feira 13. Documento com informações e fornecimento de serviços de plano de assistência de saúde. Animais! Seu cachorro tem plano de saúde? O meu tem, mas o meu. Eu não tenho, mas o meu cachorro tem. Não. Vamos ver mais um item, tá, gente? Só para a gente acabar com essas brincadeiras aí. Esse aqui, o 820.004. Olha o que que ele fala. Documento com informações de prestação de serviços de concursos de prognósticos. A loteria está aqui. E documento com informações de alienação de bens imóveis. Viu só? Artigo 254 e o de cima é 248. Tem mais um. Separe esse aqui, porque esse aqui é legal, você vai gostar. Eita, mudou meu alto-falante? Vamos lá de novo. Documento com informações de fornecimento de serviços de exploração de via. É o pedágio. Artigo 11, inciso 8º. E depois, documento com informações de fornecimentos financeiros. Olha só, documentos com informações de fornecimento financeiros. Eu nem sei se vocês estão me ouvindo. Espero que estejam. Não dá para olhar agora. E aí, nesse item aqui dos financeiros, quem que está nessa história? Operações de crédito, câmbio, títulos de valores imobiliários, securitização, fatorização, arrendamento mercantil, consórcio.
gestão de fundos, administradora de mercados, seguros, ou seja, todo mundo que não emitia nota está aqui, tá? Do financeiro. Eu vou agora terminar aqui a nossa compartilhamento, até para parar de perder, porque eu não tenho controle aqui na visão. Eu não tenho duas telas, tá? Só tenho uma tela. Então vamos voltar aqui ao nosso tema. Edenilson, tá travando, eu sei. É a internet minha aqui. Ela está oscilando demais. Eu até botei um cabo aqui, mas eu nem tinha testado antes. Pronto. Bom, deixa eu tirar o som aqui, que senão me atrapalha. Bom, o que que eu mostrei para vocês? A relação do CST Class e cuidado, tem que estar acompanhando essas novidades. Não, eles não encerraram ainda a criação dos CSTs. E o que está acontecendo? Eles estão vendo que eles estão preparando lá o RIBS, o regulamento IBS, com hoje não, né? Semana passada estava com 2.145, 146 artigos. Cada item desse, ou grupo de informações do RIBS, terá que atualizar o C-Class, porque o C-Class está na lei complementar, e a partir do momento que você tem o regulamento, tem que atualizar o C-Class. Você já pensou nesse trampo? Tem que atualizar aí no IVA da sua empresa, todas as parametrizações, aí você criando o parâmetro, você tem que ir lá e flegar qual é o novo, se tiver que criar um novo IVA, né? Mas é um trampo pesado, né? Porque eles estão incluindo aí o ente federal, o ente estadual e o ente municipal. Basicamente isso. Tá bom, gente? Eu vou encerrar aqui. Boa sexta-feira 13 para vocês. Bom feriado. Semana que vem a gente tem mais novidade, apesar. Bom feriado não, bom carnaval, hein? Apesar do carnaval, a gente tem novidades. Quinta-feira eu estou em São Paulo, mas na sexta estarei aqui para novidades. Um grande abraço e até a semana que vem.